Olá pessoal, meu nome é Marcelo, sou técnico em informática. Estamos aqui iniciando a segunda aula do curso de Excel, onde estarei mostrando como montar a nossa primeira tabela. E vou iniciar também a sua formatação. Antes da gente começar a montar essa tabela, vou mostrar aqui na área de trabalho como a gente faz para navegar por ela. Porque a gente vai estar digitando, né? E mudando de uma célula para outra. Aqui inicialmente nós temos aqui no teclado várias flechinhas, né? Então eu estou apertando aqui para ir para baixo. Aí a gente tem aqui as flechinhas por lado, para cima e para baixo. Você pode estar utilizando ela normalmente. Aqui também você está nessa primeira célula, você pode dar Enter, ele vai para a segunda linha da mesma coluna. Todo Enter ele passa para a linha de baixo. E o tab ele muda de coluna. Você está em qualquer linha e ele vai mudar de coluna. Se você tiver na linha 6 e apertar o tab, você está na coluna D, ele vai para a coluna E. Eu também tenho um outro método que seria o paginamento. Eu tenho aqui o PGDN e o PGUp. Eu vou apertar aqui, ó, PGDAO, o DN. Então eu estava aqui, ó, vou apertar o up, volta. Então nessa primeira página eu tenho 26 linhas. Eu vou apertar PGDAO, ele vai para a linha 24, estava na 23. Agora está na 46, é a última. E agora 47. Vou apertar o up, PG up, ele vai voltando. PG down, ele vai para a página seguinte. Então isso aqui dá para você ir pulando página por página. Eu também tenho você apertando o Ctrl e apertando as flechinhas, por exemplo aqui, ó, apertei o Ctrl e a flechinha para baixo. Ele foi para minha última linha, que é a linha 1.048.576. Eu vou apertar o Ctrl e a flechinha para cima. Ele foi lá para a primeira linha. Pro lado, ele foi para a minha última coluna da planilha. E apertei do outro lado, foi para a primeira coluna. Então vou estar aqui nesse meio aqui, ó. Estou selecionado aqui no meio. Outras duas teclas que a gente também pode estar, dois atalhos que a gente pode estar utilizando é o Ctrl End e Ctrl Home. Então eu vou apertar o Ctrl, o Home. Sempre que eu apertar o Ctrl Home, ele vai para a primeira linha, primeira coluna. E se eu apertar o Ctrl End, ele vai para a minha última linha da minha tabela. Só que aqui eu não tenho a tabela ainda montada, então ela não vai funcionar. Mas caso você tenha já tenha uma tabela, ela vai para Ctrl. Você aperta o Ctrl e segura o Ctrl e aperta a tecla End. END. Daí vai para a última linha. Tá ok? Então essa seria a navegação. Então agora a gente vai começar a montar a nossa tabela. Inicialmente a gente vai apenas digitar. Eu gostaria que você, que nem a gente fez na primeira aula, abrisse o Excel para a gente começar a fazer digitação. Então eu vou fazendo aqui e você vai fazendo no seu computador para a gente interagir. Então vamos lá, ó. O nosso título da nossa primeira tabela vai ser material escolar. Então vamos lá. Material escolar.
Então aqui ó, eu apertei na primeira linha, na primeira coluna. Então aqui eu vou dar o Enter. Então vamos lá, nosso subtítulo vai ser o seguinte aqui ó. A primeira coluna eu vou colocar aqui ó, o item. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar o Tab. Então nosso segundo item aqui é descrição desse material. Descrição. Vou apertar o Tab. E aí eu vou colocar a quantidade. Vou apertar o Tab. Nosso próximo item é o valor unitário. Vou abreviar unitário e vou para o próximo, que seria o valor total. Então, outro tipo de navegação que a gente pode estar utilizando quando estiver montando a tabela seria este, for fazendo aqui, ó, que nem a gente precisou fazer por colunas, e eu fui apertando o Tab. Existe uma diferença entre você apertar as teclas do teclado, as flechinhas do teclado, e apertar o Tab. Por exemplo, aqui eu apertei o Tab. Eu vou dar um Enter, o que vai acontecer? Ó? Ele vai para a primeira coluna onde você começou a apertar o Tab, para mudar de coluna. Eu vou dar um Enter. Ó. Olha lá, ó. Ele foi para a coluna A. Se eu tivesse vindo aqui em cima, estou movimentando agora com as flechinhas. E tivesse aqui movimentando com as flechinhas. Se eu fosse dar um Enter, o que iria acontecer? Ele iria passar para a linha de baixo, porém, ó, não iria mudar de coluna. Olha lá, não mudou de coluna. Caso eu tenha apertado o Tab aqui, aí depois do Tab aqui, e aqui, em vez de apertar o Tab, eu desse movimentasse com outro tipo de movimentação, tipo teclado ou tipo mouse mesmo. Então na hora que eu fosse apertar o Enter, ele ia descer para a próxima linha, não iria vir aqui para a primeira coluna onde a gente começou a tabela. Então vamos continuar aqui, ó. Vamos para o item 1. O item 1 eu vou colocar aqui, ó, caderno. A quantidade eu vou precisar de 2 cadernos. O valor de R$15 cada um. Aí o valor total, o que acontece? O valor total vai ser a quantidade vezes o valor unitário. Isso a gente vai fazer numa próxima oportunidade. Mas vamos deixar essa tabela aqui que a gente vai preencher na próxima aula. Apertei o Enter e fui para o item 2, que eu vou colocar aqui, ó, um lápis. Eu vou precisar de 6 lápis, cada um com 0,50 centavos. A formatação do valor unitário, valor em reais, a gente também vai estar numa próxima oportunidade. Vamos lá, o próximo vai ser caneta, ó. Por exemplo, aqui eu comecei com caderno. Então a caneta ela vai, quando você começa a digitar alguma coisa no Excel que tem uma outra célula que começa com as mesmas letras, então ele vai te mostrar para você dar o Enter. Se você der o Enter, o que está selecionado ele vai permanecer na coluna. Quer ver só? Ó, vou apertar o C. Olha lá, ó, C, apareceu caderno. Então, só que eu não vou escrever caderno. Você está vendo que fora o C, o restante está selecionado?
Então vou colocar aqui, ó, caneta. Ó, o A, eu digitei o A. Agora eu vou apertar o N. Quando eu apertar o N, vai tirar essa seleção, porque o N já não faz parte da sequência do caderno. Ó, tá vendo? Se você tivesse colocado o N e não tivesse colocado o N e tivesse deixado o caderno e apertasse o Tab, por exemplo, ou o Enter, olha lá, ó, ele iria permanecer o caderno. Se você voltar em qualquer célula e começar a apertar qualquer tecla, tudo que está escrito nessa coluna, nessa célula, ele vai apagar de uma vez só. Tá vendo? Então vou escrever aqui, ó, caneta. Tá? Tudo que você tiver escrito, for sair da célula e voltar de novo, apertar qualquer coisa, ele vai estar apagando tudo que você já tinha escrito. Para você corrigir alguma coisa, a gente também vai ver posteriormente. Então vamos lá, caneta. Caneta, eu vou pedir aqui comprar 3. A caneta de R$1. Então vamos lá, ó, tá vendo? Eu dei o Enter e voltou para a caneta. Por quê? O valor da letra B, coluna B. Porque eu tinha feito aquelas opções que eu estava mostrando para vocês e não tinha apertado o Tab. Ele saiu da sequência do Tab. Então o quarto aqui eu vou colocar aqui como bolsa. Então vou precisar de apenas uma bolsa no valor aí de R$80. O item 5 a gente vai estar colocando aí como canetinha colorida. Canetinha colorida. Olha, veja bem, a canetinha colorida, por exemplo, aqui, ela ultrapassou o tamanho da célula. Entende? Foi até a célula C. Porém, o que a gente escreveu aqui, ó, colorida, não está na célula C, tá? Eu vou dar o Tab aqui, ó. Ele vai continuar lá. Quando eu colocar o número, por exemplo, aqui, uma caixa de caneta colorida. Então vou pôr 1. Olha lá, vai encobrir o colorida. Aí, se a canetinha colorida, eu vou pôr aqui como R$20. E vamos continuar aqui, ó. O item 6, vou colocar como lápis de cor. Ó, o cor também vai ficar encoberto, ó. Então vamos continuar aqui, depois a gente vai ver por que e como retirar como selecionar esse problema. Então vamos lá, o próximo é um estojo. Um estojo apenas de R$10. Um valor aí simbólico, né? Mais ou menos um preço de mercado aí razoável. Então vamos lá, continuar aqui, ó. Vamos colocar aqui apontador em 3 peças a R$3 cada um. Vamos colocar aqui um último item aqui como borracha. A 50 centavos, 0,5, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente apenas digitou. E aqui a gente vai começar a fazer nossa formatação. O primeiro item aqui da nossa tabela tá aqui, ó, material escolar. Ele tá na célula A1. Só que porém ele teria que estar no meio da nossa tabela. Onde seria o meio? Entre o primeiro item aqui, ó, no começo do primeiro item e no final do total aqui.
Então, só que daqui para aqui, ó, eu tenho ó, uma, duas, três, quatro, cinco células. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar nele e segurar o mouse e vou selecionar cinco células. Nós temos aqui uma ferramenta aqui, ó, tá vendo? Se inserir layout da página. Na aba página inicial, que nem eu tinha mostrado na primeira aula, eu tenho aqui ó, uma ferramenta chamada mesclar e centralizar. Se você está aqui, ó, coloca o mouse em cima da ferramenta, ele vai te mostrar lá embaixo o Excel em uma célula e está selecionado também a segunda, que nem eu selecionei aqui, só que eu selecionei cinco colunas. E aí, eu apertando o mesclar e centralizar, o que, que ele vai fazer? A flechinha mostrando. Ele vai ficar o Excel no meio. Então vamos lá, ó. Vou apertar aqui, ó. Olha lá, ó. As cinco colunas ficou uma que nem fosse uma coluna só. Porém aqui embaixo, ó, ele ainda permanece separado. Porém aqui em cima, ó, tá vendo que aqui ó, tá selecionado só A, só B, só C. Aqui ó, tá 5, tá ok? Outra coisa aqui que a gente vai tentar resolver agora é aqui, ó. Por exemplo, tudo que está escrito aqui na célula também está escrito aqui na nossa barra de fórmulas. Então está escrito aqui canetinha, mas eu não consigo visualizar aqui. Como que eu faço para visualizar? A gente vai aumentar essa linha aqui, ó. Essa linha que corta entre a B e a C, a gente vai aumentar. Como que a gente faz isso? Ó, vem aqui em cima, o mouse ele vai mudar de formato, ó. O indicador do mouse. Aí você clica no mouse, segura e arrasta. Arrastando na posição mais ou menos, olha lá, ó. Soltei, a canetinha colorida tá visualizada agora, ó. Dá pra gente visualizar normalmente. Aqui a quantidade também tá um pouquinho faltando algumas letras, olha lá. Valor unitário, vou arrastar um pouquinho também. E o valor total também vou arrastar um pouquinho, ó. Tá vendo? Então aqui dá para você visualizar tudo agora. Porém, vamos supor que você não tenha os 5 colunas, você tem 50. Então como é que você vai fazer? A gente tem aqui, ó, na verdade 11 linhas. Vamos supor que você tinha 2.000 linhas. Entre as 2.000 linhas, qual é o item que ele tem uma maior quantidade de caractere? Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui é a canetinha colorida. Mas se tivesse 2.000 linhas aqui, ó, você ia ter que correr todas as linhas, procurar aqui tem maior caractere para poder colocar um pouquinho maior para visualizar tudo. Então vou dar aqui, ó, o Ctrl Z e vou voltar o que era aqui, ó. Então, um outro método que você pode fazer por coluna é esse aqui, ó. Você vem aqui no meio, o mouse mudou novamente de formato, você dá 2 cliques, olha lá, ó. Ele ficou maior, com a célula maior, ele ficou um pouquinho maior com a maior quantidade de caractere. Se eu vier aqui, ó, entre C e D, ó, 2 cliques, 2 cliques, 2 cliques, tá ok? Então vou dar, só que esse é o nosso segundo método. Eu vou ensinar um outro terceiro, ó. Vou dar o Ctrl Z, fechou lá de novo, não estou visualizando. Se eu tivesse 2.000 linhas, eu daria esse clique, 2 cliques aqui, já encontraria o tamanho certo. E se eu tivesse 50 linhas aqui, ó, também eu ia ter que clicar 100 vezes, porque são 2 vezes em cada célula. Então, mas nós temos também um terceiro método, que é o seguinte, ó. Tá vendo aqui a letra A e a coluna 1? Aqui, entre uma e outra, aqui no cantinho, ó, nós temos uma flechinha. Então, vamos clicar nessa flechinha, o que vai acontecer, ó. Vai selecionar toda a tabela.
Selecionando toda a tabela, tem um local que seria entre A e B, você dá 2 cliques. Olha lá, ó. Ele não, eu vou tirar aqui toda a seleção, ele não arrumou apenas a coluna B, ele arrumou todas as colunas da nossa tabela inteira. Tá? Esse aqui é o nosso início da nossa formatação. E aqui, ó, eu vou clicar aqui no material escolar, vou selecionar nossa tabela inteira, apenas para fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui na fonte? Aqui, ó, é o nosso grupo fonte. Aqui nesse meio aqui, ó, tenho esse quadradinho aqui, ó, eu clico na flechinha e aqui é nossas bordas, ó, borda superior, borda esquerda, direita, e aqui, ó, todas as bordas. A nossa tabela inteira está selecionada e vou colocar todas as bordas para a gente começar a fazer a nossa montagem profissional da nossa primeira tabela, tá ok? Então o que eu queria mostrar inicialmente na montagem da nossa primeira tabela é essa. Na próxima aula a gente vai continuar com essa mesma tabela e mostrar várias formatações para deixar bem bonita a nossa tabela, tá ok? Então você que está precisando aprender o Excel, continue com a gente. A gente se encontra na próxima aula. Por enquanto eu agradeço. Obrigado.